Olá, tá tudo bem com você e com a sua família? Eu espero que sim. E hoje eu vou procurar responder, ou pelo menos dar algumas contribuições, para uma pergunta que aparentemente parece aquelas perguntas coxinha, aquelas perguntas fofinhas, né? Aquelas perguntas retóricas que sempre se tem um discurso tão bonito, mas que a prática é sempre muito mais complexa do que o que se fala. Hoje eu quero tentar pensar juntamente com você sobre a seguinte pergunta: nós devemos sempre perdoar? O perdão deve ser sempre praticado por nós? Pois é, talvez essa resposta pareça óbvia, mas você já sabe que o nosso canal não é óbvio, você sabe que o nosso canal não é chapa branca e a gente nem tem compromisso de agradar qualquer que seja a denominação, porque o nosso canal é um canal de divulgação científica na área de teologia. E o nosso compromisso é com a qualidade da teologia, da reflexão bíblica, pastoral, né? E assim por diante. Mas vamos pensar um pouquinho sobre essa realidade. O que a gente pode falar de diferente, talvez, do senso comum quando o assunto é perdão? Bom, primeiro que a gente deve saber que perdão é um ensinamento de uma profundidade enorme, né? O perdão, de certa forma, tem o poder meio que de apagar o passado ou de dar um outro rumo para situações ruins que aconteceram no passado, das quais ninguém está livre de vivenciar. O perdão ele tem o poder de transformar relações, realidades, quadros e preparar para um presente mais em paz e um futuro mais tranquilo, né? E livre, principalmente livre. Porque o perdão é libertador. Libertador para quem recebe também, mas principalmente para quem perdoa. O maior beneficiado do perdão é quem libera o perdão, de quem abre as prisões do seu coração, da sua alma, de quem abre para a possibilidade de viver livre, de viver em paz. O perdão é a arma que vence a maldade, né? Porque nós vencemos a maldade não fazendo um mal maior ainda, mas praticando o bem. E nada mais revolucionário, poderoso e transformador do que num quadro em que se espera uma reação, uma vingança, há o perdão sendo praticado. Não é nada mais revolucionário e poderoso, segundo a ótica do Evangelho, do que o perdão. Mas o perdão é muito mal compreendido, de certa forma, né? Para algumas pessoas, o perdão é uma palavra que se vulgariza no dia a dia. Tem pessoas, até pessoas que não entenderam nada da proposta do perdão e do evangelho, que ainda praticam aquela cretinice de se referir ao texto de Jesus, quando ele fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Ainda tem gente com uma cretinice ao ponto de fazer as contas. Quanto é 70 vezes 7? Ou seja, devemos perdoar 490 vezes por dia. Cara, uma pessoa que está disposta a magoar e ofender uma outra pessoa 490 vezes por dia, não é mais uma necessidade de perdão, é uma necessidade de você parar com esse tipo de relacionamento, se livrar desse relacionamento, indo para longe, porque é um relacionamento tóxico, doentio e que ele pretende matar você psicologicamente. Uma pessoa que está determinada a fazer o mal para outra pessoa 490 vezes por dia, não está nem aí para o arrependimento, para a transformação, para o bem-estar da outra pessoa. E se você se submete a essa relação, você está conscientemente acabando com a sua integralidade psicológica, física, emocional, espiritual e por aí vai. E Jesus não está dizendo isso, né? 77, o número 70, o número 7, são símbolos apenas, usando números que simbolizavam conceitos, que significa algo pleno, algo perfeito, algo verdadeiro. Ou seja, quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar plenamente,
perdoar de uma vez por todas, perdoar sem jogar na cara nada posteriormente, perdoar de modo a jogar fora os traumas e as consequências que aquele ato anterior podem produzir, né? Perdoar e ponto, né? Geralmente, as pessoas que perguntam se devem perdoar já revelam com essa pergunta que não estão a fim de perdoar. Que são pessoas amarguradas, que são pessoas que não estão muito a fim de pensar nisso, mas elas querem ver algo acontecendo e algo de modo bastante vingativo na maioria das vezes. Eu sei que as ofensas machucam, magoam, marcam, mas quando você faz questão de nutrir essas mágoas, quem mais vai adoecer é você. E outra coisa interessante, muitas vezes quando a pessoa diz se deve ou não perdoar, ela não passou por uma experiência que questiona mesmo a capacidade de perdoar de um ser humano. Tem pessoas que tiveram um filho morto por outra pessoa. Tem pessoas que tiveram a sua vida dilacerada. Tem pessoas que ficaram doentes fisicamente, ou seja, perderam, por exemplo, a capacidade de andar por causa da inconsequência de outra pessoa. Pessoas que tiveram a sua família destruída por causa de outras pessoas. Pessoas que foram violentadas. Essas pessoas, se tiverem dificuldade de perdoar, eu e você não podemos julgar de maneira nenhuma, porque é uma situação limite, porque é uma situação extrema. E a pessoa que, mesmo nessas condições, consegue perdoar, ela deve ser um exemplo e uma inspiração para a fé de todo ser humano. E aquela que não consegue, que tem dificuldade, há de se compreender. Mas a maioria das pessoas que fazem esse questionamento nem chegaram perto de uma situação limite como essa, de uma situação extrema como essa. Geralmente estão amarguradas com coisas do dia a dia, com situações do dia a dia que provavelmente ela também fez em algum momento. E é claro, mesmo assim, eu sei que essas condições machucam, magoam, e se nós ficarmos focados nisso, isso pode nos adoecer de uma maneira terrível, não é? Não há ninguém aqui desprezando a dor de outra pessoa, nem dizendo que é bobagem, porque só quem sente sabe o quanto dói, mas o que eu estou dizendo é que se você se prender a isso e a esse sentimento, essa dor ficará mais intensa ainda e essa doença se espalhará entre você de uma maneira tóxica e doentia por um problema que foi gerado por outra pessoa, nem foi gerado por você. Então, liberte-se disso e a maneira mais eficaz de se libertar é através do perdão. Agora, muitas pessoas vulgarizam o perdão com o chamado perdão estratégico, né? Perdão estratégico é pecado. O perdão estratégico é blasfêmia. O perdão estratégico é a vulgarização, é o barateamento de algo tão profundo, tão nobre, tão rico que Jesus nos ensinou, né? O que eu chamo como perdão estratégico? Aquelas pessoas que acham que podem falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e aí, quando o calo aperta e quando vê que a recepção foi hostil, elas vão diante de quem foi, seja nas redes sociais, na igreja, onde foi, e falam, se em alguma coisa eu ofendi, eu quero pedir perdão. Ora, se em alguma coisa eu ofendi? Quase todos os casos, quando você ofende alguém, você sabe que ofendeu. Você tem consciência de que ofendeu. E esse é um perdão estratégico, a pessoa está pedindo perdão apenas para se livrar do julgamento dos outros, da onda que se voltou contrária, das consequências que podem ter aquele ato, né? Geralmente, pastores, lideranças religiosas, pessoas de igreja, pedem perdão de uma maneira vulgar, de uma maneira estratégica, apenas para aliviar a consciência, porque ela acha que a outra pessoa é obrigada a perdoá-la, mesmo sendo ela uma pessoa que não está nem aí para os sentimentos da outra, que fez o que fez e se tiver a oportunidade vai fazer de novo, né? Mas ela quer apenas jogar a responsabilidade e a culpa do ato que é dela na outra pessoa. Eu pedi perdão, agora a partir daí é com ela.
Isso é covardia. Isso é a vulgarização do perdão, né? Isso é a vulgarização do perdão. Pessoas que falam o que querem e no final falam, não, eu quero te pedir perdão caso eu tenha ofendido. Não, peça não. Não peça não, porque o perdão é um gesto nobre, cristão e profundo, é algo divino. É algo que não pode ser usado por ninguém, é algo que não pode ser praticado dessa maneira vulgar, como muitas pessoas fazem. E é incrível como a igreja, como a religiosidade ensina as pessoas a vulgarizar o que é nobre, o que é divino, o que é profundo, o que é transformador. Porque Jesus nos ensina que para pedir perdão, primeiro tem que ter consciência do ato errado e equivocado que fez. Tem que ter consciência das feridas e das mágoas que pode ter causado na outra pessoa. Segundo, isso deve gerar um profundo arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem arrependimento não há um perdão sincero. E não é a falta da sinceridade de quem perdoou, mas de quem pediu perdão também. Porque se não há arrependimento, é apenas um pedido estratégico para aliviar a sua barra. É covardia, é maldade, é religiosidade tóxica isso. Porque o arrependimento entende uma profunda compreensão de que eu magoei, ninguém está livre de errar, nós somos humanos, mas uma profunda compreensão de que eu errei, de que eu não poderia ter errado com aquela pessoa, de me colocar no lugar dela e saber que aquilo em mim feriria e causaria dor, e eu não posso querer para o outro o que eu não quero para mim. E o arrependimento significa uma decidida vontade de não errar mais daquela maneira, de não fazer mais o mal que eu fiz àquela pessoa. E, por fim, a humildade, porque pedir perdão é um gesto de reconhecimento que gera arrependimento e que me leva a ter uma postura de humildade, de reconhecer que eu errei, de não querer explicar o meu erro no que a pessoa fez ou deixou de fazer, mas é um erro meu, eu errei independente de qualquer coisa, e ter a humildade de reconhecer isso e aí, por fim, pedir um sincero perdão àquela pessoa. Pedir perdão àquela pessoa. Pois é. Jesus nos ensinou em Mateus 6,12, na oração do Pai Nosso, se nós perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, o perdão divino e humano estão relacionados, porque perdão é divino, perdão vem da parte de Deus, né? Você já deve ter visto pessoas pedindo perdão de modo estratégico, apenas para aliviar a consciência e mostrar para os outros que ela pediu perdão. Mas o perdão requer reconhecimento do erro, arrependimento profundo e sincero que o impulsiona a não fazer mais aquilo e a compreender o sentimento da pessoa como se fosse o dela mesmo, e a pedir perdão com um ato de humildade, reconhecendo o erro, admitindo que é pecador e que não quer mais pecar daquela maneira. Porque o que adianta pedir um perdão estratégico se amanhã você vai fazer igual? Isso não é perdão, isso é apenas malandragem horrorosa, né? Portanto, nós devemos sim pensar no perdão, claro que devemos, mas devemos pensar em outras questões que estão relacionadas a ele. Porque devemos saber que é algo divino, que é algo sério e que é algo que deve ser praticado do modo cristão, como Jesus nos ensinou, não como a religiosidade tóxica acha que deve ser praticado. Se você gostou dessa reflexão, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, que eu sei que pode ajudar outras pessoas também a ter uma compreensão melhor e mais amadurecida da espiritualidade. E clique aqui na descrição desse vídeo e conheça os nossos cursos e produtos online. Você vai apoiar o nosso canal e também acrescentar para o seu conteúdo e para a sua reflexão.